Agora convidar uma pessoa para estar aqui. Não há espectadores. Samuel. Guilherme. Samuel. Alex Mendes. Cadê o Samuel Abreu? Samuel Abreu. Marcos Ducati. Aqui. Agora apareceu o Samuel. Uhul! Chegou o Samuel. Fechou. Ó o Gui. É treta. É. Tá adicionando o Hebreu. Só mais um pouquinho ele chega. Ô, gente, o áudio tá bom? E aí, Agora foi, Hebreu? hein? Agora foi, rapaz. Ei, Agora foi. caramba, que difícil. É. O Hebreu perguntou pra mim o que a gente ia falar no grupo. A pergunta que não quer calar. Ô, tia, como você tá? Você tá bem? Aí, ô, Samuel Hebreu, essa aí é minha tia, minha madrinha, cara. A pessoa que me batizou, a Simone Luca. O que te fez estudar hebraico, Samuel Hebreu? Bom, peraí, deixa eu só ajeitar as coisas aqui. Tô meio. Caramba, velho. Precisava deixar o celular de um jeito, mas. Bom, fica balançando muito aí. Ah, esquenta a cabeça não. Só É. tem um jogo aqui, mas tudo bem. É, eu queria apoiar em alguma coisa aqui, cara, mas não consigo. Deixa eu ver. Ah, mas tá bom Não assim, ó. Só para. põe um copo de água, né? Já aproveita, já benze pela nossa conversa aí, já põe aí, já Elvis. Tomara que ele não caia, né? O que me fez estudar hebraico? Isso. Bom, eu sempre gostei de estudar idiomas, né? Eu já estudava inglês, né? Fazia tempo já. E eu tinha o sonho de aprender latim também, né? E eu queria aprender por aprender, né? Inglês também, né? Comecei a aprender por aprender. E depois, quando eu comecei a estudar a Bíblia mais a sério, né? Aí eu queria saber em que idioma que a Bíblia tinha sido escrita, né? Porque eu percebia, né, quando eu assistia filme em inglês, né, livros mesmo, né, eu via que era diferente quando era traduzido para português, né, os livros, os filmes, né, e eu pensava que a Bíblia com certeza era a mesma coisa, né, alguma coisa você perdia na tradução, né, realmente isso acontece, né, você tem um entendimento mais profundo quando você lê aquilo no idioma original, né. Então, na época, eu achava até que a Bíblia tinha sido escrita em latim, cara. Aí, depois que eu descobri que a Bíblia tinha sido escrita em hebraico, aramaico e grego, né? Aí eu pensei, vou começar do hebraico, né? Que é o primeiro idioma, né? E estou aí até hoje. Até hoje tentando aprender esse negócio. Né? Só um adendo. Hey, Teacher Sheffield! Yeah, my brother! Esse Jonas Sheffield, ele é americano, tá? Se quiser falar inglês com ele, pode falar. Eu só a única coisa que eu sei falar é Hey, Teacher Sheffield. Será que Ele ele já tretou com o Bart Ehrman, rapaz. Ele tem um vídeo no YouTube que ele debatendo com o Bart Ehrman, rapaz. Pensou? Né? Ô, louco, E caramba. o Ele cara entende a gente, será ou não? hã? Ele entende português? Não, ele não entende nada de português. Ele é americano e a esposa dele fala espanhol. Aí, só que a comunicação entre eu e ele é bem complicada. Eu consigo digitar com ele, agora falar é complicado. Então, Ah, tá. mas então, Hebreu,
pelo que você passou, mas você é evangélico, mas é de que denominação exatamente? Ixi. Bom, atualmente eu estou na Renascer em Cristo, né? Mas eu não sou assim muito apegado à denominação, não. Eu me considero, né? Eu me considero evangélico, né? E eu sou pentecostal, né? Mas para mim a denominação não é assim, não é uma coisa que vai me definir, né? A denominação, né? Você entende o que eu quero dizer, né? Não, tranquilo, Mas tranquilo. hoje eu tô. Você me escuta aí certinho? Escuta? Tá? É isso aí. Hoje eu tô na Renascer, mas, né? Eu sou evangélico, sou pentecostal e estamos aí, né? E Tamo também não junto. entro em. Não entro em conflito também com o pessoal que não é pentecostal, né? Às vezes o pessoal tem muito disso, né? De minha igreja está certa, a sua está errada, né? Eu não sou assim, né? Para mim, todo mundo é irmão, entendeu? Todo mundo aí que crê em Jesus Cristo é irmão, né? As igrejas têm as diferenças, não tem como não ter diferença, né? Não tem jeito. Sempre vai ter alguma diferença, né? Isso aí a gente vê até antes de Cristo, né? Já tinha, né, os judeus lá, cada um tinha a sua Saduceus, facção, né? fariseus, zelotas. Zeus, tinha os essênios, né? Então não tem como não ter isso, né? Não ter essas diferenças, né? Mas eu não sou dos caras que briga por causa disso, né? Ah, beleza. É que na verdade é que eu não sabia que igreja você era, né? Por isso que eu perguntei. Né? A gente sempre Eu troca não ideia aí gosto de muito de ficar Bíblia, essas falando. coisas. Eu não gosto muito de ficar falando, minha igreja é igreja tal, né? Eu sei lá. Eu sou de Jesus. Eu sou de Mas Jesus gosta de e. ouvir mas gosta de ouvir um sabor de mel, então. Porque pelo que eu entendi, você é pentecostal, né? Gosta de ouvir um sabor de mel. Minha esposa adora essa música, cara. Minha esposa adora essa música. Mas eu não gosto muito, não. Eu não gosto muito desse tipo de música, assim, não. Então, para quem não sabe, o hebreu aí, ele tem uma livraria, né? A livraria Gimel, né? Lá tem livros por bons valores, né? Principalmente aí o texto majoritário, a Bíblia, a palavra-chave, tem vários dicionários, né? O hebreu me deu de presente esse dicionário aqui do Novo Testamento, do Carlos Rusconi. Cara, tenho gostado desse dicionário, hein, cara? Ele traz as raízes no latim, no sânscrito. O bagulho é tenso. Ele é bom. Eu Eu tenho gostei. gostado dele. Eu gostei. Eu tenho gostado, né? E me ajuda, assim. Eu tenho dois dicionários aqui de grego, né? Que é meu, né? Que eu uso. Eu tenho esse aí, né? E eu tenho um de grego clássico, né? E ele me ajuda, assim, que nele eu sempre encontro as coisas, porque eu não sei muito procurar as coisas em grego, né? Então, eu não sei se ele traz todas as palavras, assim, conjugadas, né? Os verbos conjugados, né? Mas pelo menos os que eu procurei até hoje eu encontrei, né? E no dicionário de grego clássico eu não consigo encontrar, né? Por exemplo, se o verbo está lá no aoristo, lá eu fico quebrando a cabeça, né? No dicionário de grego clássico não encontro. E nesse Mas para dicionário aí eu acabo encontrando. mas para resolver isso, o majoritário ele traz no infinitivo, tá? O interlinear Ah, sim. majoritário ele traz no infinitivo, então já facilita. Ou, no caso, você vende na livraria dois dicionários, dois léxicos, que é o léxico analítico, que ele também você pode procurar a palavra do jeito que ela se encontra no grego, que ela vai estar. Então, por exemplo, ó,
apecorite, né? Terceira pessoa singular auristo, primeira pessoa do indicativo passivo, né? Terceira pessoa, né? Auristo, primeiro auristo, indicativo passivo, apocorizo, né? Apocorizo. Apegag, terceira pessoa singular auristo, segundo auristo, né? Indicativo, apago. Apegagam, né? A mesma coisa, terceira pessoa plural auristo, segundo auristo, indicativo ativo, apago. Então, o léxico analítico ele já serve para isso, né? Entendeu? Então, mas o que acontece? O texto majoritário aí, até esse léxico mesmo aí que você pegou agora, eu fiquei conhecendo aquele dia lá que eu conversei com você lá. Eu não conhecia, né? E eu peguei aqui quando chegou, nossa, eu gostei dele pra caramba por causa disso mesmo, né? Porque ele, que nem ele já, o verbo, por exemplo, está no aoristo, no texto, né? Mas quando você chega ali, ele mostra qual que é a raiz, né? Ele mostra ali no presente, né? Que é a raiz que é como você vai procurar no dicionário, né? Então, Isso. nossa, eu fiquei doido, Arthur. Eu fiquei doido com esse interlinear aí majoritário, né? E, além de tudo, ele mostra ali, né? Ele é analítico também, né? Ele explica tudo certinho o que é o verbo, né? Em que pessoa que tá, em que tempo que tá, né? O substantivo também, né? Ele fala se está no genitivo, né? Se está no acusativo. Uhum. E eu fiquei doido, né? Eu tô terminando de ler a Bíblia agora, né? E não que eu nunca li a Bíblia, né? Tô terminando, sei lá quantas vezes eu li, né? Eu tô terminando, tô em, acho que na 1, não, tô em Abacuque, acho. Tô em Abacuque. E assim que eu terminar, eu quero ler o Novo Testamento inteiro em grego, né? Que eu não fiz isso ainda, né? E aí eu vou usar esse aí, cara. Eu vou usar esse aí porque ele tem tudo, né? Quem quer estudar grego, cara, tem que ter esse aí, cara. É muito bom. É muito bom. Na verdade, Que a muita gente gente tem me aquele pergunta outro. assim. Pode falar, pode falar. Na verdade, muita gente me pergunta assim, Adolfo, mas você fala do interlinear majoritário porque você é majoritariano e tal, porque você defende o texto majoritário. E eu sempre tenho que dizer a mesma coisa. Eu falo, não, gente. No aspecto de interlinear, ele é o melhor, ele é o mais completo, né? É. Porque, porque Fiquei eu doido na hora tenho, que eu vi. aí eu tenho sim, eu tenho que repetir isso várias vezes. Então, assim, para o iniciante, o majoritário ele é o melhor, cara. Para o majoritário ele é o É. melhor, ele é o melhor interlinear que temos, né? Agora, se sair do aspecto de majoritário, de interlinear, e levarmos para o aspecto de estudo crítico textual, aí ele já não é tão completo, porque o aparato crítico dele é limitado. Para pesquisa crítico textual, o aparato já é bem limitado, né? Ajuda bastante porque ele mostra as leituras e tal. Só que para interlinear, cara, ele é o que mais bagaça, na minha opinião, cara. Porque eu tenho os três aqui em É. português, mais um em espanhol e dois em inglês, né? E é isso. Então, Né? porque o que eu usava antes, né? Eu usava dois, né? Eu usava, né, o Novo Testamento Interlinear, aquele da SBB, né? E eu Uhum. usava junto também o Novo Testamento Interlinear Analítico. Isso, esse aí. E eu usava o Novo Testamento Interlinear Analítico. Eu vou ficar com aqueles dois livros junto ali, né? Porque aí eu queria saber exatamente o que era a palavra, né? Por exemplo, qual que era aquela conjugação, né? Ou aquele substantivo, ele estava em qual caso, né? Aí tem que ir lá no analítico, né? Então você precisa de dois livros, né? Você fica com aqueles dois livrão, né? Em cima da mesa, né? É até ruim de manusear, né? Agora, quando eu vi esse aí, né? Ele vai ter o interlinear, ele vai ter o interlinear, não, ele vai ter o texto grego, né? Aí embaixo ele tem o interlinear literal, né? Ele tem dois interlinear ali, né? Porque ele tem o interlinear literal, aí embaixo do literal ele tem como deve ser traduzido, né? E aí do lado lá, né? Ele traz as palavras na raiz, né?
Então, se o verbo está lá, sei lá em que tempo, ele vai trazer no presente, na forma em que você encontra no dicionário. Então, você quer achar no dicionário, é facinho, né? Já está facinho, está no jeito, né? E substantivo, mesma coisa. Ele vai trazer ali no nominativo, né? Que é a forma que você encontra no dicionário também, né? E, além de tudo, ele mostra ali, né, o analítico, né? Ele explica direitinho o que é, né? Então, nossa. E tem dois aparatos críticos, né? Não muito desenvolvidos, mas tem. Tem, né? Então, mas só que isso aí que eu falei para você, cara, já fiquei louco, né? Meu Deus do céu, eu vou ler, né? Eu tava planejando ler o Novo Testamento inteiro, né, em grego, né? Pegar, senão agora eu vou pegar do início até o fim o Novo Testamento em grego e vou ler assim, né, na sequência, né? Aí quando eu vi, né, esse aí, eu falei, não, vou ler esse aqui, né? Porque eu ia continuar lendo com meus dois livrão lá, né? Falei, não, vou ler com esse aqui, né? Eu acho que não importa muito se é majoritário, né? Depois, se você quiser ficar comparando o texto, né, ver crítica textual, aí depois você pega outros lá, né? Mas para você praticar o grego, né? Para praticar o grego é bem legal por causa disso. Principalmente para quem está começando, né? Que não tem muita prática, né? Tá tudo ali no jeito ali. Ah, eu gostei. Viu? Eu sempre eu gosto muito dos majoritários, dos interlineares, porque eles são boas muletas, né? Então, quando a pessoa me faz uma pergunta, né, às vezes eu tenho que dar uma no Zap, alguma coisa, eu já corro nos interlineares, já abro ali e papá. Mas quando eu quero fazer uma pesquisa mais profunda, eu já deixo eles de lado e vou para o texto só em grego mesmo, né? Entendeu? Porque... Aí você pega dicionário, né? Porque ali no interlinear vai ter só um significado da palavra, né? Aí no dicionário vai ter vários significados, tal, né? Então é isso. Mas, por exemplo, que nem, ó, você falou do ano bíblico, né? Meu ano bíblico está sendo nesse aqui, ó, na Septuaginta. Né? Então, Tá lendo em grego mesmo. Tá lendo em grego mesmo. Em grego, porque, cara, assim, o hebraico, cara, eu acho fascinante, eu acho muito bonito, cara. Mano, quando eu saio do verso 4 de Gênesis, eu já não entendo mais nada, mano. Eu já não entendo mais nada. Não, esse troço, cara, esse troço de construto e absoluto, eu não entendo, cara, sério, velho. Eu sei que é relação de genitivo e tal, mas essa diminuição de palavras, né, é um Kametz, e aí é reduzido para um segol. Eu falei, vixe, cara, é doideira. Não consigo compreender isso aí. É doideira. O pior do hebraico é essa doideira, né? Às vezes, o pessoal, ele é muito assim de querer comparar números assim do hebraico, né? Que nem o pessoal fala assim, no hebraico a gente tem mais ou menos não sei quantos mil adjetivos, né? Acho que gira em torno ali de 7.000, 8.000, né? No grego, 300 mil, acho. Não lembro se 300 mil, 400 mil, sei lá. É tipo assim, né? Uma diferença assim. O hebraico são 8.000 vocábulos, né? O hebraico é 8.000 vocábulos e o grego e o português é 4.000. É vocábulos. Mas cortou o que você falou. Hebraico é 8.000 vocábulos e o grego? E o português é 400.000 vocábulos. O grego eu não sei dizer quantos, né? Mas o grego ele é mais simples no seguinte aspecto. São apenas 400 palavras raízes. Se você compreender as raízes do grego, você compreende a língua toda. Então, são apenas 400 palavras que dão origem a todas as outras 5.700. Por exemplo, logos. Pega aí logos. Logos significa palavra, escrita, pensamento, mas logos, ela está relacionada com palavra. Não é à toa que é traduzido como palavra, verbo, né? Que é relacionado com palavra. Você tem o verbo lego. Lego é eu falo.
Se você analisar, as duas palavras logos e legos, elas vêm da mesma raiz, elas têm a mesma raiz de significância, que é o lambda e o gama, leg, né? Leg, logo, substantivo, lego, verbo. Então, todas as outras palavras, elas vão ter essa mesma ligação, né? Você vai ter, por exemplo, o dicaios, né? Dicaios é justo, né? Você tem dic, justiça, dicaiocine, justiça também, dicaiocine que é justiça, dic alguma coisa com justiça no feminino, né? Então você tem tudo isso aí, né? Entendi. Entendeu? Então, o pessoal gosta de comparar esses números assim e falar, por exemplo, português é muito mais difícil que hebraico, né? Grego é mais difícil, né? Porque tem mais palavras, né? Mas não é esse o caso, né? A gente está acostumado, por exemplo, com o modo de pensar do espanhol, do inglês, do grego, né? O pensamento é mais ou menos parecido, né? Agora, quando você vai para o hebraico, essa é que é a dificuldade, né? É tudo diferente, né? Se a gente fosse árabe, né? Se a gente tivesse nascido num país árabe, aprender hebraico para a gente ia ser brincadeira de criança. A gente ia aprender em 2 tapas, né? Mas para a gente que nasceu aqui no Brasil, é muito difícil porque tudo é esquisito, né? Tudo é esquisito. Por exemplo, posso lá, né? Uhum. Aí eu peguei o verbo, né? No Mar Morto está no gerúndio e no texto massorético está no infinitivo, né? A diferença, né? E aí aquele verbo lá, né? É o verbo ravi, né? Que está lá no texto massorético, né? Ravi, né? Mas esse verbo aí, ele tá no infinitivo, né? Ele já tá no infinitivo, né? Mas para eu achar no dicionário, o que eu vou ter que procurar? Eu vou ter que procurar bo, né? Aí a pessoa vai dizer, pô, mas isso aí é irregular, né? Deve ser irregular, só pode ser, né? Porque o que Ravi tem a ver com bo, né? Não, é totalmente regular, né? É regular. E existe uma lógica por trás disso, né? Mas para gente que tem a mentalidade ocidental, não tem nada a ver, né? E para você, né, adquirir isso aí é difícil, né? Esse é a dificuldade do hebraico, essa estranheza, né? Parece que não tem nada a ver, mas tem sim. Até na gramática do Alan Perros, que o pessoal estava comentando, né? Quando ele vai entrar no significado de uma palavra, eu não sei bem qual que é, pacade. Isso, é pacade. Deixa eu só voltar aqui e ver se eu acho. Eu estou no acento. Temos a palavra pacade, que ela tem vários significados, né? Deixa eu ver, eu acho que é nos verbos. Pacade. Paquedu, paquedar, substantivos, verbos. Sinal do acusativo. Deixa eu ver, lição 11, lição 12. Tá. Lição 12, caso substantivo. Aqui, ó, construto e absoluto. Essas relações aqui que comigo é relação de ódio. Né? Lição 13, sufixo pronominal. Cadê os verbos? Substantivo, lição 14. Introdução, irregulares. Direção, oração relativa. Eu acho que é lição 10, alguma coisa assim. Da Guest Forte. Lição 10, que é os verbos. Tradução do construto. Sus. Caramba! Já frase verbal. Tradução do perfeito. Ditongos. O negócio é tenso, cara. Preposição min. Redução vocálica. Artigo. Formas e significados. Sus. Conjunção coordenativa. Lição 8.
Adjetivo, lição 9. Lição 10. Aqui, PACAD, né? PACAD, aqui, ó. Vocábulos semíticos são formados pelo acréscimo de prefixos, sufixos, infixos de uma raiz lexical. Essas mudanças transmitem várias matizes de significado. O verbo empregado como paradigma nessa lição é PACAD, determinar, atender, a, visitar, convocar. Vários substantivos correlatos têm a mesma sequência de consoantes e significados semelhantes. PAQUEDI, né, supervisor. PECUDA, né, PECUDA, visitação, supervisão. PIQUEDAD, lugar determinado. PICUD, preceito, algo determinado. Os lexicográficos, portanto, identificam sequência das letras PQD como raiz de todas as palavras correlatas. Né? Lição 10, página 90, Allen Perross. Né? Então, agora sim, veja só aqui. Determinar, atender, visitar, convocar. Atender e convocar é a mesma coisa, né? É estranho. Então, isso é uma das coisas que dá bastante problema, né? Porque como ele tem, né? E tem mesmo, tem pouca palavra. Então, as palavras, geralmente, elas têm muitos significados, né? Então, precisa muito do contexto para determinar o que ela significa, né? E até a pronúncia, né? Porque não tem vogal, né? Então, como não tem vogal, até o contexto vai determinar até a pronúncia daquela palavra, né? Aí, ó. Então, todas essas questões que a gente não tem, né, na língua portuguesa. Igual você falou, por exemplo, aí, os verbos, eles recebem... A gente está acostumado ao seguinte, os verbos recebem sufixos, né? Você tem o verbo falar, aí eu falo, tu falas, ele fala. O grego, mais ou menos parecido. Até tem hora que o grego recebe prefixo, né? O grego recebe prefixo também, né? Ele recebe as preposições. Então, mas não é um prefixo, por exemplo, no aoristo, ele não recebe um prefixo? Os verbos no grego? Ou aquilo não é um caso prefixo? Por exemplo, no auristo, eu acho que ele recebe, ele é dobrado a raiz, né? Liu, lelica, por exemplo. Então, você vai ter perfeito, auristo. Entendi, é verdade. Esqueci desse detalhe. Então, agora no hebraico ele recebe prefixo, infixo e sufixo, né? Então, na hora que você conjuga, vira outro negócio, né? Aí a pessoa que está acostumada com a língua portuguesa, ele fala, não, mas o que é isso? É outra palavra. E parece outra palavra mesmo, né? Você pega, por exemplo, o verbo chamar, né? Significa guardar, né? Chamar, guardar, né? Aí o cara está acostumado assim, não, falar, beleza, falar. Falarão, né? Vocês falarão, né? Então, falarão. Né? Tem aquele mesmo começo, né? Só recebe um sufixo, né? Agora no hebraico você tem lá chamar, que é o verbo guardar, né? Agora guardarão, né? Aí é tishmeru, né? Então chamar tishmeru. Mas o que aconteceu, né? É outra palavra, né? É irregular, o que é isso? Não, é 100% regular, né? Mas é outro modo de pensar. Acontece que ele recebeu um prefixo, um sufixo, e recebeu um infixo também. Aí mudou tudo, né? A sua imagem tá travada aqui, Samuel. Só tá você com a mão assim, tá? O interessante é que uma das coisas que eu tenho dificuldade com o hebraico é isso aí. Por exemplo, você tem lá na raiz da palavra a primeira sendo uma gutural. Aí você vai conjugar o verbo de um jeito. A segunda é uma gutural. Aí alguns detalhes mudam da conjugação. Aí a terceira é uma gutural. Aí você conjuga o bagulho totalmente, completamente diferente daquilo que você conjuga aquela palavra que é a primeira é uma gutural. Né? Se o cara não tem costume, se o cara não tem peito aí para estudar esse troço, só lamento. Então. Nossa, eu estudei isso aí pra caramba, cara. Eu pegava o caderno
e pá, 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 escrevi. Nossa, eu lotava caderno com essas coisas, né? E eu acabei enfiando isso na cabeça, mas foi difícil. Foi difícil. Hoje para mim é normal fazer essas transformações, essas conjugação, esses negócios de gutural na primeira, na segunda ou na terceira, né? E não tem só essa questão do gutural também, tem se você tem um iode na primeira, um num na primeira também muda, né? O legal é que tudo isso é regular, né? Tudo isso é regular. É difícil no hebraico verbos irregulares, tem, né? Mas é difícil. A maioria das vezes é regular, mas é essas esquisitices, né? É um regular esquisito. Não é que é regular, né? Cada língua ela tem sua singularidade. Não adianta, não adianta. A pessoa para ela captar a língua, ela tem que pegar as singularidades da língua, né? Não tem como. Hum, Ah, sim. e com relação ao hebraico, ao grego, o hebraico é mais difícil no começo, mas é mais fácil no final. O grego, ao contrário, é mais fácil no começo e mais difícil para o final, né? O hebraico ele é mais difícil para o iniciante, mas para quem tem um conhecimento médio, já se vira bem no hebraico. No grego, não. O começo é mais fácil para o iniciante, mas quando ele sai do conhecimento básico e vai partir para o médio, aí, meu amigo, aí o cara pena pacas. Oh, talvez seja por isso que eu acho o grego mais fácil até hoje. Talvez porque eu não avancei muito ainda no grego, eu acho o grego mais fácil, né? Ou talvez seja também por causa dessa coisa do pensamento grego, né? O, Uhum. o hebraico, o hebraico que eu sentia assim é que nada me ajudava, entendeu? No começo, não tinha uma coisa assim para me apoiar. O alfabeto era diferente, a direção era outra, né? A conjugação verbal era doida, né? Tinha aquele negócio de você Você, declina a você você declina o aprendeu sozinho ou com o substantivo. professor? Eu fui intercalando, né? Eu comecei sozinho e eu ficava procurando professor, não achava, né? Não tinha internet, entendeu? É... Aí achei professor, comecei a fazer, né? Aí fiz um tempo, aí o cara não queria mais dar aula de hebraico porque não dava dinheiro, né? Segundo ele, né? Ele falou que inglês dava mais dinheiro. Aí perdi o professor, aí fui sozinho, aí depois arrumava outro professor, aí estudava sozinho, fui assim meio com e sem professor, né? E então eu tava, tem aquele negócio de conjugação, né? De conjugação não, de declinação do substantivo para você indicar a posse, né? De quem que é, de quem que é isso aqui, né? Você tem um rei, mas de quem que é o rei? O rei é meu, é seu, é nosso, né? E cada um desse muda, né? Porque você não tem os pronomes possessivos, né? Você não tem a palavra meu no hebraico não existe, né? A palavra meu, a palavra seu. Aí você tem que declinar o substantivo para indicar isso aí, né? Isso também é doido e não tem na nossa cabeça isso, né? Essa é a relação de construto e absoluto que você fala, né? Ou não? Hoje é outra coisa. Já é outra coisa. Ele Não, tem a eu tava ver, tentando. ele tem um pouco a Eu ver tava com o me construto esforçando. absoluto, mas é outra coisa. Eu tava me esforçando para aprender um pouco de hebraico, aí eu inventei de traduzir o primeiro capítulo de Daniel, né? Daniel, capítulo 1, verso 1. Eu fiquei 3 horas no primeiro verso e não consegui traduzir. Aí eu Cara, entrei em contato com o é, Egito. é assim mesmo. Eu lembro que uma vez eu fiquei traduzindo duas linhas de texto, né? Não lembro nem se era o versículo inteiro, mas eu lembro que era duas linhas, né? A hora que eu terminei aquelas duas linhas e vi, cara, eu vi que eu tinha gastado 2 horas para traduzir duas linhas, cara. Eu falei, meu Deus do céu, né? Isso lá no começo, né? Mas, você não encontra a palavra, você não sabe o que é aquilo, né? Aí
Você fica na gramática lá, meu Deus, o que é isso? Eu lembro que foi 2 horas para traduzir 2 linhas. Mas é normal essas coisas no hebraico. É. Mas hoje em dia, hoje em dia. Pode falar. Aí eu liguei para um amigo meu chamado Neji e falei, Neji, me ajuda nessa bagaça, porque eu não estou entendendo essa palavra hebraica, que eu não estou procurando ela no dicionário. Eu acho uma palavra bem parecida, né, que eu vou pela raiz, e só que o significado era totalmente diferente do que está dizendo aqui na tradução em português, né, ou na tradução em inglês e tal. Aí, aí ele falou, não, esquenta a cabeça, não, é assim mesmo. Aí eu falei, Assim vixe, mesmo. aí depois ele falou, não, quando você trombar com um verbo oco, mano, aí o bagulho vai ficar louco. Eu falei, o quê? Eu que vou correr desses verbos oco aí, meu. É. É. Mas Aí, é assim mesmo. Mas também você vai lá para Daniel, rapaz, não faz isso. Tá louco, rapaz? como? Começa em Gênesis, Jonas é legal também, né? São textos mais simples. Se você for lá para Daniel, aí que você vai ficar doido mesmo, É, né? porque assim, o meu hebraico, o meu nível de pesquisa no hebraico hoje é assim, eu acho uma palavra assim, né, eu procuro a palavra, eu leio a palavra no hebraico, aí eu tenho uma noção mais ou menos de qual que é a raiz, aí eu procuro na raiz, e vou trabalhando e trabalho as raízes, né? Assim, quando eu apanho muito, aí eu vou no dicionário de Gesenius, procuro a palavra no inglês, acho a raiz dela no hebraico, volto pro hebraico, procuro no grego, faço a junção, pego no dicionário de Septuaginta e uso o grego como ponte, porque senão eu apanho pra caramba no hebraico. É assim que é a minha pesquisa no hebraico. No grego já é mais simples para mim, eu já procuro a palavra e acho ela. Ah, mas você tá certo. O negócio é pela raiz mesmo, né? Mas a gente enrosca, né? E igual você falou, né? Assim, agora grego é mais fácil, eu pego e já vou, né? Que nem pra mim é o contrário, entendeu? Pra mim, se eu pego uma coisa em hebraico hoje em dia, eu já pego, já sei o que é, né? Se eu não sei o que aquela palavra significa, tal, eu acho ela na hora, né? Eu olho para ela, já sei o que eu tenho que procurar no dicionário, tá? Aí o grego já é igual você faz no hebraico, entendeu? Pego a palavra lá, meu Deus, o que é isso, né? Aí começa a procurar, vai no dicionário, procura em inglês, né? Até achar, né? A bendita da palavra, né? Agora com esse majoritário interlinear aí, fica bem mais fácil, né? Na verdade, a editora Cultura Cristã, quando ela lançou o Majoritário, ela já lançou com essa intenção de desbancar o mercado dos interlineares, né, que estava começando. Antes em português, nós só temos 3 interlineares. O Valdir Carvalho Luz, depois foi lançado o da SBB, né, o da SBB, que é um bom interlinear também, nada contra, é um bom interlinear, que traz 4 textos, é excelente. Mas quando a editora Cultura Cristã lançou o Majoritário, ela já lançou com a intenção assim, falou, esse bebê não vai moer no meio, mastigar. Olha, É, mas assim, detonou mesmo. Detonou mesmo, assim. viu? Porque, olha, eu gostei, cara. Eu gostei. Não, Falei, nossa, fora que tem com esse tudo aqui, né? interlinear, quando eu vou dar aula para meus alunos, quando eu falo para os caras, compra o interlinear majoritário. E aí eu vou dar aula, eu já consigo dar aula até de crítica textual para os caras, né? Porque ele usa a simbologia do Nestlé Island. Aí se a pessoa quer avançar no estudo de crítica textual depois, ela compra o Nestlé Island e por aí vai, né? Ou baixa, ou baixa um Bibleworks 10 e aí continua os estudos dela, né? Mas eu gosto muito desse majoritário por causa da simplicidade dele, né? Eu sinceramente gosto. Mas, mas o negócio aqui é a gente falar mais do hebraico. Então, você começou a estudar hebraico por causa de saber o original mesmo, né? Você estuda hebraico há quanto tempo? Você falou que na época não tinha internet, então você vai fazer uns 20, 25 anos, né? Não que não existia internet, né? Mas a internet era daquele jeito, né? Ainda estava começando. Então E era era inviável.
era discado, né? Era discado. E não tinha nada, cara. Não tinha nada. Sim, você digitava em hebraico, sabe o que que aparecia? Nada. Hoje a gente pensar isso é impensável, né? Você não consegue pensar isso, né? Assim, qualquer coisa que você digita na internet tem. Qualquer coisa, né? Você digitava assim, hebraico, não tinha nada, tá? Nada. Nenhum site ensinando nada, né? E isso foi, eu acho que foi em 2001, né? Ou 2000, porque eu demorei para começar a aprender, né? Quando eu descobri que era hebraico, né? Eu lembro que eu comecei a pesquisar, aí, aí eu lembro que eu descobri que era aqueles caractere doido, né? Eu olhei e falei, nossa! Eu desisti, cara. Eu desisti. Aí eu falei, não vou aprender isso aqui não. Falei, não, deixa quieto, falei, né? Aí passou um tempo, acho que passou alguns meses, aí eu voltei. Falei, não, vai, deixa eu aprender essas letrinhas aqui, né? Depois eu continuei. Mas eu lembro que quando eu comecei mesmo a estudar, foi em 2001, né? Antes disso eu estava procurando as coisas, né? Estava procurando material, né? Mas não encontrava, né? Aí quando eu peguei mesmo para estudar, que eu tinha algum material, alguma coisa, eu tinha dicionário, né? Eu já tinha as coisas, isso foi em 2001. E mesmo em 2001 não tinha nada na internet, nada, tá? A única coisa que você encontrava era em inglês. Se eu digitasse Hebron, aí aparecia. Mesmo assim, aparecia pouca coisa, né? Tanto é que o meu site lá, o site Hebraico Pro, até hoje é um dos sites mais bem ranqueados, né, de hebraico. Né? Se digita hebraico, ele aparece. Se digita Bíblia em hebraico, ele aparece né, primeiro. Se digita dicionário hebraico, ele aparece em primeiro. Porque eu acho que ele foi o primeiro site em português que teve em hebraico. Né? Cara, eu acho que foi, cara. O primeiro site. Eu abri ele em 2002. Se não for o primeiro, eu tenho certeza que ele foi um dos 10 primeiros, entendeu? Porque não tinha, né? Não tinha nada, né? E... Nossa, até me perdi o que eu tava falando aí. Esse seu site é um dos primeiros, Mas né? foi Em que você coisas no hebraico só achava em inglês. né? Só achava coisa em inglês. Não achava nada em português, né? E, cara, foi duro para achar dicionário. Foi duro para achar curso. Foi duro para achar professor, cara. O pessoal que estuda hoje em dia não sabe a sorte que eles têm, cara. Hoje tem tudo na internet, né? Tem música, tem curso, tem professor online, né? Você faz aula com o cara lá de Israel, né? Naquela época não tinha isso. Internet tem youtuber, né? Você tinha que usar a internet depois da meia-noite, né? Não tinha essa história. Cara. Eu lembro disso. Não tinha essa história. Eu não tinha internet, mas então, eu lembro disso. Eu só tive acesso à internet em 2012 só. Então, né? Olha, penei para aprender, cara. Penei para aprender. Quando eu achei aquele curso Hebraico Fácil, né? Nossa, aquilo lá eu dava pulo de alegria, cara. Porque eu escutava as pessoas falando hebraico, né? Eu ainda não tinha escutado ninguém falando hebraico, pra você ter uma ideia, né? Só meu professor, né? Mas ele era brasileiro, né? Eu nunca tinha escutado pessoa que nasceu em Israel falando hebraico, né? Então, nossa, se eu colocava o CD lá, os caras falando hebraico, eu dava pulo de alegria, né? Por escutar os caras falando, né? Eu sei como é que é. Eu não passei isso que você passou, né? Mas quando eu decidi estudar grego, foi a mesma coisa. Tipo assim, eu falei, eu vou estudar grego. E comecei, meti a cara. Aí nisso, na semana seguinte, um amigo meu apareceu com esse interlinear aqui, né? Aí eu fui na mesma loja, comprei os da SBB, que é esse aqui, né? Aí eu comprei esse da SBB e comecei a estudar. E baixei gramática da internet, fui baixando e comprando o que me aparecia na frente.
era um dicionário que comprava até chegar ao que eu tenho hoje, né? E o conhecimentinho que eu tenho desses dicionários aí. Não sabia inglês, corri atrás, falei, não, quer saber, velho? Apareceu um dicionário lá, braçava o dicionário, até chegar onde eu cheguei aqui, né? E mais ou menos parecido com você, né? Só não penei tanto igual você aí, né? Que você é da época da internet de escada. Você troça aí é velho, hein, cara? Uma das sortes, das sortes que eu tive foi saber inglês, né? Porque como eu não tinha nada em português, aí eu procurava as coisas em inglês e tinha alguma coisa, né? Então, muita coisa que eu aprendi no começo, eu aprendi em inglês, né? Então, eu estava estudando hebraico em inglês, né? E a gente consegue, né? Mas é ruim, né, cara? Tipo assim, você já está aprendendo outro idioma, né? Num idioma que não é seu, né? Não é legal. Por mais que você saiba bem inglês, né? Não é legal, né? Aí, quando começou a aparecer as coisas em português, né? Nossa, aí foi uma alegria, né? Outra coisa que eu não achava também era a Bíblia, né? Eu achava sites que tinham a Bíblia, que tinham a Bíblia em hebraico, mas eu queria ter a Bíblia, né? E eu lembro, cara, que a Stuttgartense, naquela época, hein? Você imagina em 2002, quanto que era R$ 400, hein? Era muito dinheiro R$ 400 naquela época. A Stuttgartense custava R$ 400. Era praticamente 2 salários mínimos. Então, a Stuttgartense custava R$ 400, cara. 400. Aí eu ficava, pô, mas tem ouro nesse negócio? Então eu não comprava a Stuttgartense, né? Aí eu lembro que eu achei a Ben Raim, né? Eu achei a Ben Raim. Aí eu achei por R$ 99, né? Aí comprei também. E eu achei na minha cidade, cara. Eu nem acreditei quando achei, né? Era uma livraria num bairro, uma pessoa que me indicou. E a livraria era no fundo da casa do cara. Mano. Você entrava na casa do cara, tem um corredor. Lá no fundo tem uma livraria. Eu tava até descrente, né? Esse cara não tem Bíblia aqui não, né? Aí chegou lá, Bíblia em tudo quanto é idioma que você pensar, tinha lá. Tinha árabe, tinha hebraico, italiano, tinha grego, tinha que você pensar. Aí o cara mostrou pra mim e falei, quanto que é isso aqui, né? O cara, R$ 99. Eu falei, nossa, falei, me dá isso aqui agora. Já tirou Aí o peguei... dinheiro da água, da energia e comprou o negócio. Me dá isso daqui, né? Aí foi que eu tive a minha primeira Bíblia em hebraico, né? Aí tinha o Novo Testamento também, o Textus Receptus. Comprei dele também, né? Era baratinho também. Eu acho que eu paguei R$ 15 na época. O Textus Receptus, porque ele é bem pequenininho, né? Fininho, né? R$ 15. Essa Bíblia hebraica ela é grandona, né? Além dela ser a Ben Raim, né? Ela tem também o Novo Testamento hebraico, né? Então ela é grossona, né? Você tem ela aí, né? Eu vi vídeos que você mostra ela, né? E é isso aí. Aí, ó. Essas dificuldades, cara. Esse Novo Testamento aí, o texto recebe que você falou, você pagou R$ 15 na época, né? 2002. Isso aí era muito mais do que um dia de trabalho. O meu irmão, quando ele começou a trabalhar de servente pedreiro, ele ganhava, acho que R$ 10, não era nem 10, era R$ 12, cara, como servente pedreiro em Leme. Leme e Limeira são parecidos, né? E então, assim, imagine, cara, se R$ 12 é no dia de trabalho de um servente pedreiro, imagina R$ 400 na mão de um cara. Era muito mais do que o salário de 2 meses, né? Entendeu? Era dinheiro, cara. Era dinheiro. E aí o cara hoje vem, quando a gente fala, vai cobrar aula, né? Vai cobrar aula de grego, de hebraico, o pessoal não sabe tanto que a gente penou, que trabalhou, que investiu, né? Mas é isso aí. Investiu. Normal, né?
Como eu falei para uma aluna, eu falei, olha, eu tenho aqui 5, hoje, graças a Deus, que 2 foram presentes, né? Mas eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 interlineares. 5 interlineares, né? Para dizer qual que é o melhor. Ó, você não precisa comprar os 5 se você não quer se especializar, mas eu tenho que ter os 5 para poder dizer. Né? A mesma coisa é com aparato crítico, com isso, com aquilo. O pessoal vai fazer o quê? A gente vai tocando em frente, né? E, cara, mas você penou, hein? Penei, cara. Penei. Ainda. Eu lembro que quando eu peguei o. É aí que tá o ruim de você estudar sozinho, né? Porque você estudando sozinho também, você aprende um monte de coisa errada, né? É que eu falei, eu não escutava hebraico, cara, de jeito nenhum, né? Só li hebraico, né? Eu até não entendia a diferença das letras. Eu não entendia, por exemplo, por que a gente tinha a letra Re, a letra Resh, a letra Het. Na minha cabeça era tudo a mesma coisa. Eu falei, mas tem 3 R aqui. O livro explicava, né? Não, um é Na minha é uma gutural. coisa. Então, o livro explicava, né, a diferença. Ó, o Re tem tal som, mas eu não conseguia entender daquilo escrito, né? Aí quando eu arrumei o professor, né? E ele tinha morado em Israel, ele morou vários anos em Israel e estava no Brasil, né? Aí o cara, eu falava as palavras para ele, né? Ele falava assim para mim, mas o que você tá falando, né? Aí eu escrevia, né? Aí eu escrevia a palavra dele, tá, é tal, não é assim, né? Porque aí ele explicava para mim, falou assim, meu, a Re é tal som, né? Areche é tal som, né? O rete é tal som, explicava todas as diferenças, né? Então, nossa, meu celular tá até acabando a bateria. Não, na hora que acabar, eu falo a live aí, pode falar. Já tem 15% ainda. Então, quando eu arrumei ele me explicou bastante coisa de pronúncia, né? Que eu não fazia nem ideia, né? Pronunciava tudo errado, né? E depois, quando eu peguei os CDzinhos lá, né, do Hebraico Fácil, nossa. Então, o pessoal hoje em dia tem que aproveitar a internet aí. Dá graças a Deus da internet, que, nossa, ajuda pra caramba. Não, isso aí é. A internet ela veio para tornar as pessoas mais inteligentes, né, cara? Porque o acesso à informação que nós temos hoje, cara, é muito mais, né? Teve um dia que eu tava conversando com um amigo, né, o Jean Muniz, o cara é erudito. Eu tava falando, rapaz, eu tenho pouco livro, né? Eu tenho pouco livro, que eu tenho em torno de uns 300. Ele falou, para de barda, meu irmão. Santo Agostinho, a biblioteca do cara era menos do que você tem. Santo Agostinho, cara. Santo Agostinho, uma das maiores mentes dos fundadores, né, dos pais da igreja aí, né? Um dos caras mais inteligentes, filosoficamente, teologicamente aí, né? Tem algo que há de se discordar dele. E eu hoje, no século XXI, trabalho na construção civil, eu tenho mais livro do que ele, né? Eu já tenho acesso a mais informação do que ele. Né? Então, nós brasileiros, nós no século XXI, nós temos um dever, o dever de avançar muito mais do que eles avançaram, né, cara? E olha que passou 1.500 anos, 1.000 anos, 1.500 anos e nós não conseguimos superar Santo Agostinho e superar os outros caras. Não conseguimos o trabalho deles. Se eu não tivesse nascido nessa época, né, eu não ia aprender hebraico, acho que eu não ia aprender hebraico, de jeito nenhum, né? Para você ver como que é a coisa, né? Eu não sei você, né? Aí você me diz. Quantos anos você tem, cara? Quantos você acha que eu tenho? Você tem cara de novão, cara. Você tem uns 20 e poucos? Eu tenho 20 e poucos, mas quantos exatamente você acha que eu tenho? Uns 25, por aí? 26. 26? Você tem cara de novão. Cara, sou bem mais velho que você, hein? Meu Deus. Mano, mas... Tô
Tô com 37, né? Não, mas... Não, tô perguntando assim, porque assim, então você é 10 anos mais novo que eu, mais ou menos, né? Sim. Então você pegou mais internet que eu, cara. Mas, por exemplo, eu achava que a Bíblia tinha sido escrita em latim, cara. Você chegou a passar por isso ou não? Não, na verdade, eu encontrei pessoas que disseram isso, né? Eu já encontrei católicos que acreditam que a Bíblia foi escrita em latim, né? Mas eu, pessoalmente, não. Hoje em dia, assim, não 10 anos atrás, tipo hoje. Não, não, isso vai fazer uns... Isso vai fazer uns 10 anos. Uns 10 anos. Eu tinha acabado de entrar para a igreja protestante. Aí eu encontrei com um católico dizendo Ah, que a tá. Bíblia tinha sido escrita em latim, uma das línguas mais antigas do mundo. É que Ai, meu na Deus. época que ele falou isso, eu não sabia grego, nem hebraico, nem acadiano, né? Se eu soubesse dar um pouco da história do acadiano, aramaico, sumério e hebraico, eu tinha quebrado o cara em quatro, mas tudo bem. Quero vir falar de latim, né? Bom, mas eu não sei se de repente porque hoje em dia eu estudo essas coisas, eu tenho assim que as pessoas acham que isso é um absurdo, né? Tipo assim, você falar que a Bíblia foi escrita em latim, eu acho que todo mundo hoje em dia vai achar isso um absurdo, não sei, né? Mas quando eu tinha, por exemplo, meus 18 anos, né? Eu acho que todo mundo achava que era latim, cara. Eu nunca tinha ouvido a palavra hebraico na minha vida, né? É, E eu só lembro assim que o pessoal começou a descobrir essas coisas quando apareceu a internet de escada mesmo, né? O pessoal começou a descobrir, né? A Bíblia foi escrita em hebraico, a Bíblia foi escrita em grego, em aramaico, né? Então, assim, a internet mudou muito, né? Então é bem isso que você falou. Hoje em dia a gente tem condições de saber mais que essas pessoas aí do passado, né? Santo Agostinho, né? E duro que esses caras eram gênio, né, mano? Os caras era gênio, né? Mesmo com pouco recurso na época, os caras faziam coisas que é impressionante, né? Hoje você pega o livro deles, a gente lê até hoje, né? Você lê e você aprende um monte, né? na verdade, porque assim, como que eu posso explicar para você, né? É porque a gente tem que sempre começar do zero, né? O ser humano ele tem que sempre começar do zero. Mas graças aos livros, a gente não precisa começar totalmente do zero. A gente pode continuar das descobertas daquela pessoa. Então, por exemplo, Verdade. a questão do método alegórico, que o próprio Agostinho desenvolveu as regras de hermenêutica, ele trabalhou lá, a gente segue os mesmos princípios. Já abandonou alguns do que ele segue, né? Mas automaticamente a gente tem que estudar o livro dele. Então, o ser humano ele caminha, a caminhada para o conhecimento ela é muito vagarosa. Por quê? Porque a pessoa ela tem que aprender a ler, ela tem que aprender a soletrar, ela tem que aprender um monte de coisa para depois ela começar a desenvolver alguma coisa, né? Por exemplo, você falou aí do hebraico, né? Hoje você consegue desenvolver uma gramática de hebraico? Nossa. Eu acho que com muita dificuldade, acho que eu conseguiria, sim. Beleza? Conseguiria. Com dificuldade. Percebe? Você teve que aprender a falar hebraico, a ter toda uma cultura diferente, a lidar, a escrever, para depois pensar em produzir alguma coisa. Acho que você nem pensou em produzir uma gramática de hebraico ainda. Por quê? Por causa da dificuldade. A mesma coisa aconteceu com Agostinho e acontece com nós hoje. Nós, para podermos avançar alguma coisa, nós temos que aprender tudo aquilo que a gente já estudou antes. Só que o que acontece? Muita coisa a gente já vem abandonando. Então, fica aquela lacuna de conhecimento. Então é complicado, cara, é complicado, né? Mas a gente tem condições de superar, sim. Claro que Agostinho já foi superado em alguns aspectos. Na teologia dele não superamos, Tomás de Aquino, né? A própria compreensão das cartas de Paulo, elas se tornam complicadíssimas para nós, né? Eu estava lendo um livro de hermenêutica explicando esses detalhes aí, é complicadíssimo, né? E o cara escreveu no primeiro século, né? É, Entendeu? isso mesmo. Você não entende as coisas que o cara escreveu lá no primeiro século, né? Há 2.000 anos atrás, né? É verdade. Entendeu? Então, E
Adolfo, você quer parar, cara? Você quer continuar? Não, Você quer perguntar mais? minha bateria está com 15%, a sua deve estar com 5%, né? Né? Vamos tocando aí, vamos tocando. Eu gostaria de dizer o seguinte, você perguntou minha idade, né? Aí você falou que você tem um pouco mais de idade que eu, mas na verdade todos os meus amigos praticamente são todos bem mais velhos do que eu, cara. Porque o pessoal da minha idade não me compreende, velho. Não dá, não vai. São poucas pessoas que têm a minha idade, né? Que é o Ítalo Silva, ele é um pouco mais novo do que eu, um ano mais novo do que eu. O Meiji, ele tem 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade, mas são praticamente gênios, cara. Eles com 18 anos de idade já sabem grego aí, hebraico, né? Então são uma molecada bruta. O resto do pessoal que eu converso, cara, é tudo mais velho que eu. E é 10 anos, 12 anos mais velhos do que eu. Eu não consigo lidar com o pessoal da minha idade, né? Não, entendi. Não, eu entendo. Né? Tanto que a minha esposa, ela fala, louco, você tem 50 anos de idade, cara. Você tem no mínimo 60 anos de idade. Porque não é possível, cara. A minha esposa, ela fala, não é possível. Você não tem 26 anos de idade. Eu falo que eu sou um velho no corpo de um jovem, né? E olha, mas assim. E olha que se eu te falar, eu também. você não acredita. Quando eu comecei a estudar hebraico, eu tinha 21, cara. Tinha 21, né? Era bem novão também. E jamais, né? Você acha que o pessoal da minha idade tava vendo coisas assim? Já, mas nego não tava vendo essas coisas. E eu ficava totalmente sozinho também, né? E até hoje, né? É difícil também você encontrar o pessoal que estuda, né? E quando você estuda, e quando você encontra, é o pessoal mais velho, né? Realmente. É o pessoal mais velho, né? E até aquele dia, cara, quando eu comecei a conversar com você lá, a primeira vez que eu conversei com você, eu queria perguntar um monte de coisa, né? Porque você não tem com quem falar, cara, né? Tempo atrás também eu gravei um vídeo lá, que era uma resposta para um cara lá, o Querubim de Fogo, cara. Eu nem sabia que era ele. Tava respondendo para ele, mas não sabia quem que era, né? E eu comecei a falar de hebraico, e fui falando, o vídeo deu mais de 1 hora, cara. E eu tava falando assim porque eu tava falando tudo que eu estudo e não tem com quem conversar, né? Então eu tava falando sozinho daquelas coisas lá. Tava conversando com a câmera, né? Foi mais de 1 hora, né? Mas aí, cara. Acontece isso aí, de você ir atrás do pessoal mais velho mesmo, né? Na verdade, hoje que eles vêm atrás de mim, né? Porque no começo, o meu trabalho, cara, quando eu comecei a gravar vídeo no YouTube 2 anos atrás, era um trampo muito solitário, velho. Tipo assim, postava um vídeo, até os 5 primeiros meses, ninguém respondeu nada nos meus vídeos, ninguém comentou nada, cara, pra você ter noção. 5 meses gravando vídeo, ninguém comentava nada. Aí depois de um tempo o pessoal começou a dar retorno e tal, e tal, e tal, e tal. Aí hoje eu tenho um crescimento legal, cara, no meu canal. E era muito solitário, velho. Aí eu me sentia muito solitário mesmo, assim, nos estudos do grego, era bem desanimador. Mas hoje, cara, eu me sinto animado, cara. O pessoal me ajuda e eu sempre tô tirando dúvida de alguém. E ainda mais com esse troço de WhatsApp, velho. Isso aí, depois que veio o Zap, que eu ganhei um celularzinho com WhatsApp, aí melhorou tudo. Assim, eu sinto a mesma coisa, né? Eu sinto a mesma coisa. Eu quase desisti várias vezes do hebraico, cara. Várias vezes, porque era aquele negócio, era totalmente sozinho, né? De vez em quando que eu arrumava professor, né? Mas eu ficava também muito tempo sozinho. Eu arrumava professor, estudava ali alguns meses, né? Sei lá, 6 meses, 8 meses. Aí depois não tinha mais professor de novo, né? Internet não dava, né? Por exemplo, fazer isso que a gente está fazendo aqui, cara, impossível, né? Então hoje
anima bem mais com essas coisas, né? Tem WhatsApp, né? Eu empolgo bem mais, né? E eu entro na internet, cara, acho música, acho vídeo, né, das pessoas falando em hebraico, né, conversando, né? Então o idioma se torna vivo, né? Você tem todos esses recursos, né? E acha as pessoas interessadas também, igual você, né? Então hoje em dia tá bem mais legal. Não, graças a Deus. Olha, pessoal, Graças a Deus. E tá bem mais fácil da gente adquirir material, né, cara? Porque, olha, você falou da questão da dificuldade de achar uma Bíblia em hebraico, né? Hoje não, hoje tem livrarias aí para mais de metro. Você tem uma livraria, a Livraria Gimel, né? Eu não acho caros os materiais, né? Eu só não tenho dinheiro, mas os materiais estão disponíveis, né? Então, a gente tem o dever de chegar mais longe do que os nossos antepassados chegaram, né? A gente tem o dever. Só que o que tem é o contrário, né? Mais informação, mais pessoas burras. É incrível isso daí. Mas isso aí já entra no aspecto educacional, né? E, é. Mas, cara, para mim foi um prazer. Eu tinha visto, eu vou falar a verdade, ó, você é de Limeira, tá? O pessoal aí, para saber o Hebraico Pro aí, o Samuel Hebreu, ele é de Limeira, tem um canal no YouTube, né, chamado Hebraico Pro. E eu sou de Leme, cara. Leme, Limeira, só na ordem alfabética já tá bem próximo ali, né? E, e então é isso, cara. É fascinante. Então, assim, e no começo era solitário, mas já achei esse pessoal aí, achei você, montei os regregoides, né? Agora tem os regregoides, tem 80 negros no grupo lá, e por aí vai. Mas é isso aí, Adolfo. Cara, vamos marcar pra gente conversar de novo. Não, Aí a gente fala mais específico. de hebraico e grego mesmo, né? Acho que nesse aqui ficamos muito falando das nossas histórias aí, né? Mas foi legal, foi legal. Nossas histórias, né? Nossas dificuldades com os idiomas aí. Mas é porque isso serve parece que não, Hebreu, mas isso aí auxilia no para quem está chegando agora, para quem tem vontade de desistir, né? Parece que não, mas um vídeo desse jogado na internet, ele auxilia muita gente, cara. Auxilia muita gente. Auxilia, né? E agora eu vou pegar mais o grego também, né? Eu tô querendo pegar mais grego, né? 2016, cara, estudei grego pra caramba, cara. Eu estudei, ó, todo dia de segunda a sexta, eu estudei 1 hora de grego por dia, cara. Segunda a sexta, E tá, de janeiro até outubro. Estudei, ó, esse livro aqui. eu não tô vendo, a sua imagem tá travada, você tá assim, ó. Você tá com o sorriso. Tá assim. Dá pra ver aí? Você tem ele? Qual que é o nome da gramática? Noções do grego bíblico, do Lourenço Estélio Rega. Não, eu não tenho a gramática do Stélio Rega, né? Eu utilizo mais a gramática do Pedro Apolinário. Quando eu tenho que fazer uma análise mais profunda, eu utilizo uma outra, né? A do Walter Carvalho Luz. E por aí vai. É simplesinho, né? Olha meus exercícios de grego. Se eu te falar como que eu aprendi um pouco de hebraico, na verdade eu aprendi hebraico na marra. Eu queria ter estudado mais, era grego. Só que a pessoa que dava aula de grego, ela falou assim, não, eu prefiro dar aula de hebraico, e os caras que estavam comigo, eles preferiram aprender hebraico. Aí eu aprendi hebraico por causa deles, né? Tipo assim, mano, hebraico nunca passou pela minha cabeça de estudar, cara. Mas hoje eu sei o valor de conhecer um pouco, pelo menos para minha pesquisa pessoal, né? Só que assim, quando eu tinha um dicionário de hebraico, eu não achava nenhuma palavra. Nenhuma. Eu não achava a palavra no dicionário de hebraico, igual você. Só que aí quando eu adquiri um outro dicionário, aí eu comecei a achar mais fácil. Aí foi chegando os outros dicionários e tal. E hoje eu não tenho dificuldade de achar palavras no hebraico. Mas eu pesquiso bem pouco no hebraico aí. Só quando alguém faz uma pergunta ou eu estou com uma dúvida no tema e não quero torrar a paciência de nenhum especialista,
Aí eu vou. Mas quando eu tenho dificuldade, a primeira coisa que eu faço, Neji, o que é isso? Hebreu, o que é isso? Eu faço isso, cara. Né? Mas por que você foi pro grego e não pro hebraico? Cara, eu acho que assim, é uma questão cultural, né, meu? Porque desde pequeno, né, cara, eu sempre tive mais ligação com o grego, né, com a cultura grega. Eu sempre tive mais ligação com a cultura grega, com a filosofia, porque eu gosto muito de sociologia. Eu gosto de sociologia, filosofia e história. Então, o grego, para mim, é muito mais próximo ao meu ser do que o hebraico em si, né? A diferença cultural é absurdamente diferente, né? Então, É. então, assim, então eu peguei o grego mesmo sendo mais difícil para algumas pessoas, porque tem gente que não aguenta ver grego. Você tem teólogos aí, cara, que você falar de grego com eles, os caras não aguentam, os caras não suportam. E para mim, cara, é muito mais fácil. Né? Eu tenho muito mais dificuldade com o hebraico, mas eu vou dominar o hebraico ainda. É que trabalho na construção civil, gravando vídeo, estudando e dando aula de grego, eu quase não tenho tempo para me focar ao hebraico, né? O estudo do hebraico ainda. Mas quando eu tiver oportunidade, eu vou pegar bem mais firme. Eu pretendo, né? Comigo foi a mesma coisa, só que aí o que eu não pegava muito era o grego, né? É, eu fui pro hebraico por uma questão de ordem, né? Eu nem entendia a importância. Eu não entendia a importância do hebraico, nem do grego, né? A importância que eu entendi era o seguinte: do mesmo jeito que eu via que eu entendia melhor os filmes. Oxa, a bateria tá quase indo pro saco aqui, cara. Não, acabar a gente sinaliza. Peraí, peraí. Ele apagou a tela aqui, deixa eu ligar a tela de novo. Aí. Do mesmo jeito que eu vi aqui em inglês, eu assistindo o filme em inglês, eu entendia melhor que em português, né? Um livro, quando o livro era em inglês, eu entendia ele melhor do que em português, as traduções. Então eu percebia que era melhor eu ler tudo no original. Eu falei, então eu quero o original, né? Mas eu não entendia a importância dos idiomas. Aí eu fui pro hebraico por uma questão de ordem, né? Falei assim, a Bíblia começa no Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Algumas partes lá na frente aramaico, né? E por último grego. Aí eu falei, vou aprender hebraico, depois aramaico, depois grego. E Aí comecei hebraico e empaquei, né? Tô até hoje empacado no hebraico, né? E aí, de vez em quando, eu pegava o grego. Mas isso é normal. A maioria não. Essencialmente, todos os estudiosos que eu conheço, todos eles têm uma afinidade com uma língua. Todos eles têm uma afinidade com uma língua. Os outros, então, sempre um vai ter a questão do grego, né? Uns tem a ligação maior com o grego e outros com uma ligação maior com o hebraico, né? E por aí vai. E eu acredito que sua bateria já foi para casa do chapéu, Hebreu, né? Acho que sua bateria foi para o chapéu. Então, foi um prazer conversar, né? Vivo, não há espectadores. Chame essa pessoa. Adicionar. Nenhuma resposta ao convidado do vídeo. Adicionar. Acabou a sua bateria, Samuel Hebreu. Então, é isso, gente. Eu gostaria de finalizar, cara. Foi um prazer ter conversado com o Hebreu, conhecer um pouco mais ele, né? Eu trabalho junto com ele, ele tem a livraria Gimel aí. Eu não vou dizer que eu represento, né? Eu sou afiliado e é um prazer aprender e saber que tem pessoas com uma história muito parecida com a minha. E talvez a sua história seja igual a essa. Então, eu peço, não desista. E nós, do século XXI, temos o dever de superar os nossos antepassados. É uma pena que, com tanta informação, a ignorância ela tem prevalecido em nossos dias. Né? Simplesmente isso, a ignorância ela tem prevalecido em nossos dias. Então eu gostaria de finalizar esse vídeo fazendo um convite. Estude, aprenda, busque nos originais, assim como o hebreu faz, assim como eu faço.
né? E cresçamos junto e que um edifique o outro, né? E graças a Deus a internet. Até a próxima live, fiquem com Deus e tamo junto no campo de batalha.